Muito bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão. Nós vamos começar neste momento a nossa meditação na Palavra de Deus, nesta manhã de domingo, ao Dia das Mães. Então nós teremos uma mensagem voltada para este tema, uma reflexão sobre as mães, as mulheres e todos nós como crentes em Cristo Jesus, filhos de Deus. Vamos aguardar até que os irmãos possam chegar. Então, nesses primeiros minutos, apenas aguardando para que todos cheguem, para juntos meditarmos aqui na palavra do Senhor. Estamos então aguardando aqui para que os irmãos cheguem, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, que o nosso Deus abençoe imensamente a cada um. E as mães que estão ouvindo, feliz Dia das Mães, Deus abençoe imensamente a vida de cada uma de vocês. Muito bem, cada domingo nós temos estudado sobre os nossos relacionamentos com Deus, mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero trazer uma reflexão sobre o Dia das Mães e será em 1 Timóteo. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2 e nós vamos meditar do versículo 8 ao 15. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 8 ao 15, e nós vamos falar sobre uma sublime missão. Uma sublime missão. Então você pode abrir a sua Bíblia neste texto. Vamos aguardar apenas mais alguns minutinhos e daremos início a esta mensagem. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 15. 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. Uma sublime missão. Muito bem, amados. Eu estarei lendo o texto bíblico e eu peço que você acompanhe. Caso esteja com a sua Bíblia, pode abrir e acompanhar comigo. 1 Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 15. Tá bom? Então eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Versículo 15 mais uma vez. Todavia, será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe durante esta meditação. Pai querido, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradecemos por este lindo dia que nos dá, pela tua graça e tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por nossas famílias, obrigado por nossas mães e por cada mãe da nossa igreja, cada mãe que está aqui ouvindo e participando desta mensagem. Pedimos, por favor, que o Senhor fale conosco, ilumine nossos corações, fortaleça a nossa fé,
traga alegria às nossas vidas na presença do Senhor, ó Pai. Cuide de nossas famílias, por favor, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos falar sobre uma sublime missão, mas antes eu quero agradecer. Nós estávamos orando pelo pastor João Mapa. Ele está internado já há alguns dias, né, e estava com a suspeita do Covid. E ontem, graças a Deus, saiu o exame dele, o resultado do exame, e não é Covid, né, não era. Graças a Deus por isso. E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado. Eu conversei com ele, ele já está bem melhor. Ainda está tratando, né, a pneumonia, o problema que levou ele à internação. Mas graças a Deus ele já está bem melhor. E se Deus quiser, em alguns dias ele volta para casa. Continue orando por ele, mas o motivo de louvor a Deus é que o resultado deu negativo e todo aquele medo, aquela pressão, aquela situação que fica em cima da pessoa e da família, né, e de todos os envolvidos, graças a Deus passou. Então, agradeça a Deus, louve a Deus por isso e continue orando pelo pastor João, tá bom? Muito bem, uma sublime missão. Nós vivemos dias complicados, irmãos. Os dias que nós vivemos na sociedade, neste mundo, são dias difíceis. Deixa eu dizer por quê. Muitas mulheres querem viver como homens e muitos homens querem viver como mulheres. Crianças estão vivendo como adultos, sendo ensinadas a serem como adultos, e adultos vivendo como criança ou querendo ser criança. São tempos assim que o feminismo, o machismo, o homossexualismo e tantas filosofias deturpadas têm modificado a sociedade e alterado os padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. A família, que é a base de tudo, a base da sociedade, a base do mundo, a base da igreja, ela está se perdendo, tem sido atacada por todos os lados, tem sido destruída e as pessoas não têm mais papéis definidos. Muitos não aceitam os seus papéis, sua missão, suas responsabilidades, querem ocupar o papel de outro, fazer outras coisas. Então, não há mais aquele papel definido. E nós temos percebido a dificuldade para comemorar datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, e por aí vai. A confusão que fica. Então, numa data que é tão especial como hoje, o Dia das Mães, para lembrarmos de nossas mães, agradecermos a Deus e orarmos pela vida delas. Para muitos fica até difícil ter o que comemorar, ou saber como comemorar, por causa da maneira como a sociedade tem deturpado tudo isso, inclusive o papel sublime, a missão sublime que é ser uma mãe. Contudo, nós temos que sempre voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, e a Bíblia nos mostra o que Deus espera de cada um de nós. Mães, pais, filhos, irmãos, crentes em Cristo, cidadãos e todos os papéis definidos por Deus para a sociedade, para a família, para a igreja, nós temos tudo aqui nas Escrituras. O que Deus espera de cada um de nós, inclusive das mães. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastor, dando algumas diretrizes para este jovem pastor, como ele deveria proceder na casa de Deus, cuidar da igreja de Deus, administrar ali a igreja local na qual ele era pastor. E Paulo já dá algumas orientações bem claras sobre as responsabilidades dos homens e das mulheres como crentes, como cristãos, dentro da igreja, seus papéis. Do versículo 9 ao 15, o apóstolo Paulo mostra o que Deus espera, um pouco, né, do que Deus espera das mulheres que servem a Deus, que creem em Cristo, que amam a Deus. Como Deus espera que elas se portem dentro da igreja, como parte da igreja, e como vivam no seu dia a dia. Tá bom? E o que se destaca, e não só para as mulheres e mães, mas para todos nós, é que nós devemos cumprir a missão que Deus nos deu. Nós devemos cumprir a missão que Deus nos deu. No versículo 15, o apóstolo Paulo fala da sublime missão de ser mãe, falando para as mulheres como uma tarefa principal e especial da vida delas, que Deus deu. Mas Deus tem uma missão para cada um dos seus servos. Nem todas as mulheres são mães, ou nem todas serão mães. Muitas são e muitas serão. Esse aí é o plano de Deus. Os homens, muitos serão pais, alguns não.
mas todos nós temos nossas tarefas, nossas responsabilidades, como mãe, como pai, como filho, como irmão, como líder do lar, como trabalhador, como membro da igreja, como cidadão dentro da nossa sociedade. Nós vamos falar um pouquinho mais para as mães, mas os princípios se aplicam a todos, tá bom? Mas apenas aproveitando a ocasião, o dia, né? No caso das mulheres, né, fica claro aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que o papel principal delas na sociedade, na igreja, é o de ser mãe. E isso não é algo ruim ou depreciativo, pelo contrário, é um privilégio, uma grande bênção, é uma sublime missão estabelecida por Deus. O movimento feminista, o modernismo e pensamentos que têm dominado a nossa sociedade têm deturpado tanto a cabeça das mulheres, confundido e colocado outras coisas, que tem feito as mulheres pensarem em outras coisas, em buscarem outras coisas e colocar o foco, a dedicação, a vida delas naquilo que não era para elas, ou não é o mais importante, não é o que Deus planejou, o que não traz satisfação real aos seus corações e utilidade na sociedade, no mundo e na igreja. Não tem nenhum problema a mulher trabalhar, ter uma carreira, ter sucesso, e fazer tantas outras coisas, não tem nada a ver. Tudo isso pode. Só que às vezes coloca o foco tanto nisso que se esquece da família, esquece de Deus e se perde em cumprir o papel sublime que Deus deu. Às vezes mulheres tão bem sucedidas na sociedade e homens também tão bem sucedidos, conseguiram alcançar um status, né, empresários e coisas assim, mas a família é deixada de lado. Os filhos são abandonados, são largados, entregues a si mesmo e ao pecado. E isso é uma grande derrota que não é o que Deus quer para nós. Não adianta nada a gente ter sucesso, ser rico e alcançar tantas coisas e perder a nossa família, principalmente perder nossos filhos, que são os bens mais preciosos que Deus nos deu, né? Na igreja, Paulo deixa claro, o papel da mulher não é ser líder ali, ou pastor, isso não existe, né? Não é liderar, pregar, ensinar ou estar à frente, mesmo que muitas vezes ela esteja. Muitas vezes as mulheres vão ensinar outras mulheres, ensinar as crianças, vai liderar algumas áreas ali dentro da igreja, vai fazer muitas atividades. Mas Paulo fala da sublimidade da missão de ser mãe, do privilégio, da responsabilidade dentro da igreja e na sociedade. A maneira mais especial que as mulheres podem fazer a diferença no mundo é cumprindo a missão de mãe. Sendo boas mães, o trabalho dela com seus filhos vai mudar o mundo. Muda o mundo, muda a igreja, muda a sociedade para melhor, quando esse trabalho é bem feito, né, com amor. Muitas mulheres podem não entender, não querer ou não aceitar, mas é a realização de uma missão, do plano de Deus. A alegria de uma mulher se encontra na devoção a este propósito, a esse papel divinamente ordenado de auxiliar seu marido, de ser a auxiliadora idônea, e de ser uma boa mãe, de abençoar seus filhos, de criá-los no temor do Senhor, viver de modo fiel e santo, sendo exemplo para seus filhos, instruí-los aos pés de Cristo e fazer com que seus filhos sejam bênção na sociedade. Não há nada humilhante em ser mãe, em ser pai, em ter uma família tradicional como Deus instituiu. Pelo contrário, é uma grande honra, uma bênção, um privilégio e uma oportunidade de abençoar outros, de abençoar a nossa família, a nossa igreja e a nossa sociedade. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E essa frase tem sido usada e aplicada de várias formas, muitas vezes como a esposa por trás de um homem bem-sucedido, mas também nas mães. Eu vejo na Bíblia, no caso de Moisés, o libertador de Israel, o grande profeta, tudo começou com a sua mãe Joquebede. O temor e o zelo que ela tinha por Deus, o cuidado para com seu filho, a forma como ela criou Moisés nos caminhos do Senhor, e lá no Egito, com tudo que ele tinha, ele não se esqueceu, e ele lembrava de quem ele era, quem era o Deus dele, o povo dele. E o próprio Timóteo, aqui para quem Paulo escreveu, teve duas mulheres que fizeram a diferença na vida dele, sua mãe e a sua avó, que o criaram na palavra, no temor do Senhor, e ensinaram. Agora ele era aquele pastor. Tem 2 livros da Bíblia com o nome dele, 2 cartas que Paulo escreveu para ele, serviu ao Senhor no mundo antigo, mas tudo começou com a sua mãe e a sua avó, que o criaram no caminho de Deus. Então ser mãe é uma missão sublime, especial, maravilhosa. Como cumprir essa missão, ou a missão de pai, de filho,
de cristão, de cidadão. Como cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós? Não basta apenas fazer o certo uma vez, mas fazer sempre, perseverarmos, permanecermos firmes em nossa missão, continuar até o fim. Nós devemos cumprir a missão que Deus nos deu, seja ela qual for. Se a sua é ser mãe, cumpra essa missão com fidelidade até o fim. Se a sua é ser pai, ser um filho, ser um irmão, ser um cristão, um membro da igreja, um pastor, um missionário, um pregador do evangelho, né, um evangelista, um obreiro na casa de Deus. Se a sua missão é ser um bom cidadão, um bom trabalhador, Deus tem a missão para nós. Nós devemos cumpri-la com fidelidade, com perseverança. Nós devemos cumprir a missão que Deus nos deu, perseverando em uma vida de fé. Primeira coisa, perseverando em uma vida de fé. Olha, ser mãe não é fácil, tem que ter muita fé, né? Para aguentar os filhos e conseguir ensiná-los, ter paciência e fazer todo o trabalho que a mãe tem para fazer. E todas as responsabilidades que Deus nos dá, a cada um de nós, são difíceis, né? Tem seu peso. E nós precisamos de muita fé no Senhor Todo-Poderoso, no Deus que nos chamou e nos capacita para cumprirmos fielmente a nossa missão. Mas tudo começa com a fé em Deus e no seu Filho Jesus. A primeira coisa é ter fé em Jesus como Senhor e Salvador. Crer nele de todo o coração. Deus quer que cada mulher, cada mãe, seja salva do pecado. E aí precisa crer em Cristo, como nós vemos em Atos 16:31. Né? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ou mesmo aqui em 1 Timóteo, volto só alguns versículos para trás, no mesmo capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz assim, olha: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, que toda a humanidade, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, homens, mulheres, pais e mães, filhos. Deus quer salvar a todos. Mãe, você que está me ouvindo, Deus deseja a sua salvação. O plano de Deus para a sua vida é que você creia nele como seu Salvador. E se você já crê, que você viva uma vida de fé constante e ininterrupta. Você já é salvo por Jesus? Você que me ouve já tem Jesus como seu Salvador? Não é só isso, né? Apenas esse é só o começo, crer em Cristo, mas nós devemos viver uma vida de fé. No dia a dia, uma vida de confiança em Deus, em sua palavra, uma vida de devoção, de dedicação ao serviço do Senhor, fé em meio às tribulações, fé em meio às provas, amor a Deus e a causa de Deus, a obra de Deus, uma fé refletida dentro do lar, em nossas obras, no trabalho, na rua, na escola, na igreja, onde nós estivermos. Mães, cumpram sua missão sublime de ser mãe, perseverando na fé. Primeiramente crendo em Jesus, mas demonstrando fé no dia a dia. Nesses dias de pandemia que temos vivido, de isolamento e tantas dificuldades, nós, pais e mães, precisamos demonstrar fé em Deus e na soberania de Deus aos nossos filhos. Mostrar para eles que Deus está no controle, que nós descansamos na soberania de Deus, que Ele cuida de nós e que Ele é maior que o vírus e que as crises, que as dificuldades financeiras. A nossa fé deve ser manifestada na pregação do Evangelho, no testemunho que damos no dia a dia, na fidelidade à obra de Deus, fidelidade aos cultos. No caso agora nós não estamos podendo fazer cultos, aos poucos vai voltando uma atividade ou outra, uma reunião de oração, alguma coisa assim, mas pelo menos ouvindo as mensagens, fidelidade às coisas de Deus, a ouvir a palavra, a ler a Bíblia, a orar. Fidelidade em buscar a Deus junto com a família, demonstrar a fé em buscar a Deus junto do marido, junto dos filhos, ter uma vida de oração, se afastar do pecado e do mal. Uma vida de fé verdadeira que vai fazer a diferença nas pessoas que estão ao nosso redor. No caso das mães, em especial, mães, vocês têm mais tempo com os filhos do que os pais, isso é o normal. Tem as exceções, mas no geral as mães ficam mais tempo com os filhos. E por isso a influência delas ali é maior. Então deve ensinar o temor de Deus aos filhos, a falar de Jesus, a ensinar a Bíblia, dar o exemplo para tornar os seus filhos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, fiéis, dedicados, que fazem a diferença no mundo. Quem sabe o filho vai ser um pastor, o filho vai ser um missionário, uma missionária, né? vai ter um papel importante na sociedade, vai ganhar almas para Cristo, vai ensinar a palavra, vai
vai escrever livros, vai dar cursos, né? Vai fazer a diferença, vai levar a mensagem do amor, mas tudo começou em casa, com o ensino da mãe. Mães, vivam uma vida de fé. Todos que me ouvem, vivam uma vida de fé. Só assim nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Eu, como pastor e missionário nesses dias, muita coisa mudou. E tudo aquilo que eu estava acostumado ao trabalho de um pastor, à vocação de um pastor, praticamente se perdeu, né? E às vezes até converso com a Débora, eu estava conversando com ela, a tristeza, a frustração, né? Parece que a gente perdeu o rumo, porque tudo que a gente sabia que tinha que fazer e estava acostumado, não tem mais. Então a gente tem que confiar que Deus está no controle, que Deus, Ele quer que a gente cumpra a missão dele com fidelidade, mesmo quando as coisas mudam, sai do nosso controle, aí sai do nosso planejamento. Então eu tenho que confiar em Deus, que Ele está no controle e que Ele tem o plano no meio das dificuldades e demonstrar isso, né, para minha família, para os meus filhos, para os irmãos da nossa igreja. Isso vale para todos nós em cada uma das tarefas que Deus nos deu, para as mães em sua sublime missão. Nós devemos cumprir a missão que Deus nos deu com fidelidade, né, perseverando então numa vida de fé e perseverando numa vida de amor. Né? Tudo isso aqui está falando no texto. No versículo 15 diz, né, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé. Então, permanecer na fé, não é ter fé um dia, permanecer. E depois, e amor, permanecer no amor. E aqui se trata do amor verdadeiro, não do amor falso pregado e ensinado no mundo, nas músicas, na cultura popular. Não se trata de paixão, emoção ou sentimentos apenas, mesmo que envolva tudo isso, mas o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Até pouco tempo, e em alguns lugares, em alguns casos ainda, mãe é sinônimo de amor. Na escola das crianças, quando tem as apresentações, até ano passado, né? Esse ano tudo parado, mas quase todas as músicas, as poesias, os cartazes, os desenhos, coloca a mãe como sinônimo de amor, como a mesma coisa. E sempre nós tivemos essa ideia mesmo, né? Mãe como sinônimo de amor. Ninguém poderia imaginar, eu penso há alguns anos, né, uma mãe abandonando seu filho, jogando fora, desprezando, maltratando ou matando os filhos, né? A gente sempre teve a ideia que a mãe ela faria de tudo, até se sacrificaria para salvar a vida dos seus filhos. É o natural, é o que a gente sempre pensou. E até o Senhor Deus, quando quis demonstrar o seu amor pelo povo de Israel, ele ilustrou usando o exemplo de uma mãe. Em Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Então olha só, Deus, para dizer o amor dele pelo povo, e que ele não se esquecia do seu povo, ele falou, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Tem como uma mulher esquecer, abandonar o fruto do seu ventre? É uma pergunta retórica, ele está dizendo, isso não acontece, né? Não deve acontecer. Mas aí ele diz, mesmo que isso aconteça, que uma mãe faça isso, eu não vou fazer, né? Mas o que a gente entende ali nas palavras do Senhor por meio do profeta é que o natural da mãe é amar os filhos e dar a vida por eles, se sacrificar, ser de fato sinônimo de amor, não abandonar seus filhos, custe o que custar. Mas nós sabemos que infelizmente nos nossos dias muito disso tem se perdido, não só para as mães, os pais, os filhos, né? A maldade, o que a sociedade prega, o egoísmo, a ganância, a busca dos prazeres acima de tudo, o amor esfriando, se acabando. Então até mães e pais têm feito crueldades com seus filhos que não dá nem para a gente citar. De tão ruim e doloroso que é só pensar. Quantos filhos têm cometido atrocidades contra seus pais, irmãos uns com os outros. A maldade impera, o ódio, a vingança e a crueldade. Né? Falta amor, falta bondade. E muitas mães têm perdido esse amor que era sinônimo da missão delas. Né? Mas Jesus, ele restaura esse amor, ele nos capacita neste amor, ele nos enche deste amor, como diz em 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Se nós estamos em Cristo, nós estamos no amor. Se nós cremos em Deus, Deus é amor.
Ele vai derramar o seu amor em nossos corações e nos capacitar a amar, amá-lo acima de tudo, amar ao nosso próximo, amar nossos filhos, amar nossos cônjuges, amar nossos irmãos, amar até os nossos inimigos. Mães, amem a Deus acima de tudo, vivam uma vida de amor, permaneçam no amor e mostrem isso aos seus filhos. E o mesmo vale para todos nós, pais, filhos, irmãos e cidadãos e crentes em Cristo. Amar a Deus acima de tudo. Amar o nosso cônjuge, né? A esposa amando o marido amando a esposa. Pais amando seus filhos de todo o coração. Filhos amando os seus pais. Irmãos amando uns aos outros. Amando de verdade, buscando o bem uns dos outros. Nos sacrificando uns pelos outros. Refletindo o amor de Cristo. Fazendo a diferença nas pessoas ao nosso redor, na vida dos nossos filhos. Aí de familiares, conhecidos e dos irmãos da nossa igreja. E na nossa sociedade, o amor faz toda a diferença, o amor verdadeiro, o amor de Deus. Mães, sejam sinônimo de amor, mantenham isso, né, do amor verdadeiro, do amor de Deus e transmitam isso aos seus filhos. E todos nós cumpramos a missão que Deus nos deu com amor verdadeiro, com o amor dele, sejamos sinônimos de amor, refletindo Cristo e o amor dele demonstrado na cruz do Calvário para a nossa salvação. Devemos cumprir a missão que Deus nos deu, permanecendo em fé, permanecendo em amor e permanecendo em santidade, perseverando numa vida de santidade. Isso está no finalzinho do versículo, diz, versículo 15 novamente, né? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então Paulo termina esse trecho falando aqui da missão sublime das mães, dada por Deus, destacando a santidade, a pureza, a verdadeira beleza que é um bom caráter, o bom senso. A nossa sociedade é completamente imoral, indecente, promíscua, depravada. Tudo na sociedade leva para o lado do duplo sentido e da imoralidade, infelizmente. As músicas, a cultura, o cinema, a televisão, as novelas, os programas, a moda, e vai influenciando a sociedade, a igreja, inclusive as mães. Muitas mães têm se entregado a esse tipo de vida imoral e indecente, a promiscuidade. Isso é muito triste, porque acaba com as famílias. Até algum tempo atrás, falava mais dos homens, que ficavam bebendo e indo atrás de outras mulheres. Hoje as mulheres têm imitado e feito a mesma coisa, e às vezes com orgulho. As famílias têm sido destruídas por causa disso, tem acontecido muito adultério, traição, brigas e problemas sérios e má influência para os filhos. Os casamentos têm acabado, o futuro dos filhos tem sido contaminado ali, prejudicado. A igreja é afetada e é atacada e machucada, e a nossa sociedade vai indo de mal a pior, sem poder melhorar. Porque nós vamos viver uma geração, depois nossos filhos vão dar continuidade, depois nossos netos. E se a gente não ensinar direito, eles vão fazer igual ou pior, e assim por diante vai tudo piorando. Mães, o que Paulo está dizendo para vocês e para todos nós, pais e filhos, é que nós devemos ser diferentes. Devemos ser santos, puros, limpos em todo o nosso viver. Nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e em tudo que fazemos, naquilo que nós ouvimos, assistimos, acessamos na internet, na maneira como nos vestimos, na maneira de tratar as pessoas, no exemplo que damos para os nossos filhos, no nosso comportamento. Lembra, o principal exemplo para os filhos são os pais. Eles vão olhar os pais e as mães, a maneira como eles vão vestir, agir, reagir. O primeiro exemplo deles somos nós. Então nós temos que ter uma vida santa para que nossos filhos também sejam santos. Nós não devemos querer imitar pessoas do mundo, famosos, cantores, cantoras, atrizes, atores, personalidades aí da televisão, do YouTube e jogadores de futebol, e essas pessoas que são o exemplo do mundo. Não, deixa eles para lá. Os nossos exemplos são os servos de Deus, as pessoas da Bíblia. Mulheres, mães, imitem as mães da Bíblia, as servas de Deus. E o que a Bíblia diz, e nós homens, imitar os servos de Deus da palavra. E naquilo que eles erraram, aprender com os erros deles e não repetir na nossa vida.
Paulo fala algumas coisas aqui sobre a vestimenta e a questão de adereços. Não tem nenhum problema a mulher ser bonita, se arrumar, se cuidar, se vestir bem. Só que isso não é o mais importante. O mais importante é manter um coração puro, limpo, ter bom caráter, ser uma serva de Deus. Nós vamos sermos servos de Deus, ter uma vida que agrada a Deus e que reflete Jesus Cristo. Nós vamos cuidar da nossa aparência, ter uma boa aparência, tudo isso faz parte da vida aqui. Né? Deus não quer que nós sejamos relaxados. Mas o que Paulo está dizendo é que aquilo não deve ser nossa maior preocupação, a beleza física, mas a beleza do coração, a beleza interior, pelo sangue de Cristo, pela imitação a Cristo, pela dependência de Jesus Cristo. Amados, temos vivido uma vida santa e separada do pecado, separada para Deus? Mães, vocês têm vivido uma vida santa e perseverado nisso, para o bem dos seus filhos, de suas famílias, da igreja e da sociedade? Se você já é salvo e santificado por Cristo, né, então agora você já tem essa posição de santidade, deve viver esta vida de santidade. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, seja salvo, e aí você poderá refletir a santidade de Cristo no seu dia a dia. Mães, sejam santas, vivam como Cristo, reflitam Jesus para seus filhos, nos seus lares, na igreja e na sociedade. E todos nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu, perseverando e tendo essa santidade um dia. É permanecer, é perseverar, é hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem. E quando os tempos são tão tranquilos e em tempos de dificuldade, perseverando numa vida de santidade. Assim cumpriremos a sublime missão que Deus nos concedeu. As mães vivendo em santidade cumprirão a sublime missão que Deus concedeu a cada uma delas. Mães que me ouvem, e todos nós, todos vocês, incluindo a mim mesmo, nós vivendo assim, né, com o objetivo de cumprir a missão que Deus nos deu, permanecendo na fé, permanecendo no amor e permanecendo na santidade, nós vamos agradar a Deus, nós seremos felizes e satisfeitos, úteis, encontraremos sentido e propósito em nossa vida, não apenas estaremos levando a vida, mas vivendo a vida com abundância, faremos a diferença em nosso lar, em nossa igreja, em nossa sociedade, e sempre vamos ter o que comemorar em cada data especial, como o Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante. As mães devem buscar a Deus, buscar ser como a mulher de Provérbios 31, né, refletir Cristo em seu caráter, em seu proceder, em seu viver. Mães, pais, filhos que me ouvem, todos nós, se temos errado em nossa missão, se temos falhado no cumprimento da sublime missão que Deus nos deu, podemos já ter perdido algumas coisas, mas há tempo de arrepender, de pedir o perdão a Cristo e de buscar a sua graça e misericórdia, e com a capacidade do seu Santo Espírito, recomeçarmos, reconstruirmos, fazer diferente daqui para frente. Né? Deixa o passado para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E daqui para frente cumprir a nossa sublime missão com fidelidade, né? Com amor, com santidade, com a graça de Jesus, consertar os erros e agir diferente daqui para frente, orando pelos nossos filhos, dando exemplo, ensinando, amando, demonstrando que confiamos em Deus acima de tudo, fazendo o melhor até o fim, até a nossa morte e até a volta de Jesus. A melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos é a fé em Cristo Jesus. É um exemplo de temor e zelo pelo único Deus verdadeiro. É que eles sejam crentes em Cristo, salvos pela graça, servos e servas de Deus, que farão a diferença no mundo. E nós teremos deixado a marca, a influência na vida deles. Se você já tem vivido certo e cumprido a sua missão, agradeça a Deus, fique firme, continue na dependência dele com toda a humildade, buscando melhorar ainda mais a cada dia, sempre olhando para Cristo Jesus. Mães, parabéns pelo seu dia. Deus abençoe imensamente todas vocês. A missão de vocês é sublime. É sublime. É uma missão especial. É uma missão dada por Deus. Ninguém mais pode cumprir isso. Só vocês. Façam o melhor para a honra e glória de Deus. Para o bem dos seus filhos, para o bem da igreja, para o bem do nosso mundo, da nossa sociedade. E todos nós, pais, filhos,
crentes, irmãos, cumprir nossa missão, a missão que Deus nos deu, com fidelidade, com amor, com santidade, como Jesus cumpriu a sua missão e nos deu tão grande salvação. E é Ele quem nos capacita na nossa missão daqui para frente. Eu quero desejar para todos um dia abençoado. Mais uma vez, desejar feliz Dia das Mães para todas as mães. Né? Agradecer a Deus por suas vidas. E hoje à noite, 7 horas, nós teremos a nossa mensagem. Estou vendo com o pastor Jefferson. Provavelmente nós vamos ouvir uma mensagem dele. Eu vou avisar, senão eu mesmo estarei pregando aqui para os irmãos. Então, vamos continuar orando uns pelos outros, agradecendo a Deus pelas nossas mães, por nossas famílias, né, e orando por aquelas que ainda não conhecem Jesus, para que venham a crer nele como Salvador. E com fidelidade, amor e santidade, vamos cumprir a missão que Deus nos concedeu. Se a sua é ser mãe, cumpra com fidelidade. Se é outra missão que Deus tem para nós, vamos fazer com fidelidade, amor e santidade. Vamos orar e estaremos encerrando a nossa mensagem nesta manhã. Obrigado, Pai, por este dia tão lindo e por esse tempo meditando na Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra diz, ó Deus, o que o Senhor espera de cada um de nós, homens, mulheres, pais, mães, filhos, crentes e cidadãos. Nos dê agora a coragem e a obediência para cumprir o que o Senhor quer de nós, com fidelidade, com amor e com santidade. Livra-nos do mal, da influência do mundo, ó Deus, mas que possamos olhar para a Tua Palavra e para o Senhor. Abençoe todos os irmãos e amigos que me ouvem. Nos dê um bom domingo e abençoe cada uma das mães, ó Deus, que estão aqui ouvindo, nossas mães. Mantenha cada uma delas firmes nos Teus caminhos, guarde-as do mal, supra as suas necessidades. E aquelas que ainda não têm Jesus, toquem seus corações para que creiam e sejam salvas. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor. Nós Te agradecemos e pedimos a Tua proteção e direção neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom domingo na presença do Senhor. Né? Então, 7 horas, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para ter um tempo de comunhão e meditação na palavra. Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães.